Em 1962, nascia no Japão o artista Takashi Murakami. Cercado pela onipresença dos Estados Unidos ao redor do seu país, o constante medo de ataques nucleares e uma forte pressão de identidade nacional, Takashi, é claro, ainda não sabia que seria um dos maiores artistas da sua época. Mas toda história possui seus atos, e essa é a história de como a arte se desenvolve até os braços de um jovem morador da cidade de Tóquio, onde a tradição e a inovação se colidem para coexistir. A história do Japão é marcada por diversos conflitos e invasões estrangeiras. Em meio a guerras e longos períodos de isolamento, o que antes era arte tradicional se transformou em meio às influências. Para Sêneca, toda arte é imitação da natureza, e a natureza do povo japonês é sinônimo de resistência. O Japão resgatou sua própria identidade e, de forma gradual, a cultura japonesa voltou à sua origem. A apreciação da simplicidade em linhas, as representações assimétricas da natureza através de curvas irregulares e imperfeitas, o desapego em objetos terrenos, a liberdade e a espontaneidade representavam um povo que lutava para se reencontrar em meio ao vazio causado pela guerra. 6 de agosto de 1945. Os Estados Unidos lançaram sobre terras japonesas as primeiras bombas atômicas da história da humanidade. 256 mil habitantes, 70 mil pessoas mortas, numa explosão equivalente a 13 mil toneladas. Uma enorme nuvem em forma de cogumelo de poeira cinza, marrom e negra tomou conta dos céus. Hiroshima estava às escuras, e para os japoneses a noite não teria seu fim tão cedo. Até o fim daquele ano, o desolamento das mortes não pareceu ser o suficiente. Censurado e colocado em uma dependência forçada, apenas seguindo os passos daqueles que estavam no controle, mais 60 mil pessoas morreram vítimas de sequelas daquele ataque. Com o fim da guerra, surge o pós-modernismo, refletindo em si tudo em absoluto: arte, arquitetura e moda, disseminando meios de comunicação social e uso desenfreado das tecnologias. Máquinas passaram a substituir o trabalho humano e as lutas de classes começaram a ganhar força, em meio a um povo que se questionava sobre si e sobre o mundo à sua volta. Para uma sociedade que ansiava por mudanças e pertencimento após um profundo cenário de guerra, eis a saída: o consumo extremo, o culto ao corpo e a expansão da homogeneização da globalização demonstravam a vida do homem, que agora era constantemente bombardeado por novas informações. Segundo Da Vinci, a arte é capaz de dizer o indizível, e para aqueles que desejavam criticar o subjetivismo e o hermetismo, uma nova forma de expressão artística surgiu. Durante muito tempo, o mundo da arte foi pensado como uma esfera autônoma, regida por seus próprios códigos e fruto de uma criatividade centrada na individualidade do artista. Mas nos anos 50, em um momento histórico marcado pelo ressurgimento das grandes sociedades industriais afetadas pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial, isso mudou. Nasceu a pop art, usando objetos cotidianos como refrigerantes, jornais e revistas para a produção de arte coloridas e populares. Os artistas queriam mostrar que a arte podia ser feita com coisas simples do dia a dia e que a cultura popular era tão importante quanto a arte clássica, criticando a sociedade do consumo e a cultura de massas. Entretanto, de certa forma, a arte que se alimentava desse meio para digerir suas críticas passou a ser motivo de sua confusão com essa indústria cultural. O pop art produziu uma grande influência na cultura. As obras se tornaram ícones de reprodução em massa
e as nuances que permeavam as diferentes expressões contemporâneas corriam perigosamente para grandes esteiras de metal, repletas de braços mecânicos prontos para reproduzi-las de novo e de novo. Em meio a uma onda de produções que aos poucos perdeu sua essência para se tornar moeda do que mais criticava, Murakami enxergou algo que o incomodou. Murakami criticou a forma como a tradição japonesa foi ocidentalizada, como a arte passou a ser apenas mais um bem de consumo nas prateleiras. Ao crescer vendo sua cultura ser ofuscada, modificada e remondada através da guerra, do medo e principalmente por uma dominação forçada, surgiu a busca pela sua própria contemporaneidade. Surgiu a pergunta: o que é o Japão? E em meio à busca por essa resposta e consequente reencontro com sua contemporaneidade, os animes, mangás e toda uma indústria de consumo criada nessa atmosfera se banhava em técnicas, apelos e características tradicionais, fazendo assim surgir o Superflat. A ascensão de Takashi foi marcada por elogios e críticas por sua abordagem da arte como um negócio, comercialização e venda. Para alguns, suas flores sorridentes e cogumelos deformados são vistos como meros produtos de consumo, mas para Murakami, esse é apenas o resultado proposital da sua arte. Takashi, é claro, não sabia que seria um dos maiores artistas da sua época. Sua produção, esteticamente rica, é sinestésica, mas acima de tudo, nos faz pensar: qual o limite? Quais os limites de destruição da guerra? Até onde a arte critica o consumo sem virar produto? O pop art deveria ser régua, média ou definição de longe demais? Até onde o produto e persona andam juntos, mas não se sobrepõem? Como saber se ainda somos nós e não apenas um reflexo que se perdeu em si?